Boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar uma nova teoria, né, que é a teoria de Van da Horta, que ela fala sobre as necessidades básicas humanas. É, Como a gente viu nas aulas anteriores, né, a gente conheceu um pouquinho sobre a questão, né, da mudança entre a enfermagem sendo um conhecimento empírico para um conhecimento, né, científico. Vimos na semana passada a primeira, né, teoria ambientalista, que é a teoria de Florence Nightingale, né, sendo que essa mulher ela foi a precursora, né, onde acontece essa transformação, né, do conhecimento empírico para o conhecimento científico. E hoje a gente vai conhecer uma nova mulher que criou uma nova teoria também, né, que no caso seria Van da Horta. Falando um pouquinho sobre a questão da Van da Horta, né, Van da Horta se preocupou, né, em determinar que na sociedade existiria, né, pessoas responsáveis por cuidar e pessoas responsáveis por ser cuidado. Sendo que essas pessoas que tinham a necessidade de serem cuidados, eles tinham necessidades básicas para poder sobreviver. E a partir disso, né, essa mulher, né, Horta, acabou criando a teoria, né, das necessidades básicas humanas. A gente vai ver que para que se supra as necessidades básicas de um indivíduo, essa necessidade ela vai poder ser preenchida de duas formas. Através do que a gente conhece como autocuidado, ou seja, o indivíduo vai ter a capacidade de se cuidar, né, de suprir as suas necessidades básicas. Porém, né, quando o indivíduo ele não consegue, né, ou seja, ele está impossibilitado de fazer essas necessidades básicas, a enfermagem, né, ou seja, o ser que cuida, vai ser responsável por realizar, né, essas necessidades básicas humanas, sendo, né, essas necessidades completamente supridas ou parcialmente. E o que significa isso? O indivíduo ele pode conseguir fazer algumas atividades e outras não. Então, a enfermagem, ou seja, o ser que cuida, ele suprir as necessidades, né, desse indivíduo que não vai conseguir realizar o seu autocuidado. Então, o objetivo da teoria, né, das necessidades básicas humanas é determinar com relação à questão do que seriam as necessidades básicas humanas e como esse processo aconteceria caso a enfermagem fosse necessária, né, para suprir as necessidades. Então, a gente vai ver que com relação à questão das necessidades básicas humanas, existem o que a gente chama de integrantes. Ou seja, a gente vai ver, né, através da visão de Van da Horta, como acontece dentro da sociedade essa questão relacionada à parte da prática da enfermagem, né? A Van da Horta, da mesma forma, né, do que qualquer outra teorista, né, que começou o percurso, né, relacionado à enfermagem, ela tinha como objetivo fazer com que esses profissionais capacitados agora, né, se diferenciasse, ou seja, fizesse com que a enfermagem verdadeiramente fosse baseada dentro de um processo científico e não de um processo empírico, né, como era visto anteriormente antes da Florence. Então a gente vai ver que dentro dessa constituição dos integrantes da saúde, da sociedade, a gente vai ter três indivíduos: o ser enfermeiro,
o ser cliente ou paciente, né, e o ser enfermagem. O ser enfermeiro, gente, o ser enfermeiro e o ser enfermagem nada mais é do que indivíduos que eles venham a se completar. Uma pessoa, ela pode ser enfermeiro e ser enfermagem ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, podem ser duas pessoas diferentes. Como vai acontecer isso? Né? O ser enfermeiro é um indivíduo que cuida de uma outra pessoa. E aí, nada mais é do que qualquer prestação de cuidado. Né? Quando a gente viu com relação à questão do processo empírico lá atrás, né, onde as mulheres faziam, né, os cuidados por questões de sobrevivência, onde lá na pré-história, na história antiga, né, na Grécia, né, na China, os sacerdotes, a parte religiosa, prestavam os cuidados do indivíduo, eles também não deixam de ser pessoas que cuidam de outras pessoas. Ou seja, eles eram seres enfermeiros. Diferente, gente, do ser enfermagem. O ser enfermagem é um profissional, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa, né, que tem comprometimento com a realização do cuidado. Ou seja, resumindo isso, né? O ser enfermeiro vai ser qualquer pessoa que cuide de uma outra pessoa, mas essa pessoa ela não vai ter um vínculo, né? Seria basicamente um amigo que ajuda o outro, né? A exemplo, fazer um curativo. Já o ser enfermagem é o profissional. É o indivíduo que ele tem o compromisso, ele tem a obrigação, né, incumbida dentro do processo de cuidar, ele está baseado no compromisso que ele vai ter com esse indivíduo que vai precisar de cuidados, né? Que normalmente vai estar relacionado, associado ao dinheiro. Ou seja, esse indivíduo, o ser enfermagem, vão ser pessoas que são comprometidas ao cuidado e que eles vão, em troca da realização do cuidado, em troca desse compromisso, ele vai receber, né, dinheiro através disso, né, que seria basicamente o salário, né, fazendo com que a enfermagem, né, mais uma vez, se torne uma profissão. O terceiro integrante, né, que seria, né, o ser paciente ou o ser cliente, vai estar relacionado com a pessoa que vai receber o cuidado. Então, podemos chamar tanto de paciente quanto de cliente qualquer pessoa que necessite de um cuidado, tanto do ser enfermeiro quanto, no caso, do ser enfermagem. E aí a gente vai ver que através da teoria de Horta, né, da Wanda Horta, a gente consegue determinar que o indivíduo ele vai ter algumas necessidades, né? E aí a Horta ela, acabou pontuando qual seria essas necessidades. Ela fez um grupo, né, bem grande, que seria, né, o grupo das necessidades psicobiológicas, as necessidades, né, psicossociais e as necessidades psicoespirituais. Se vocês perceberem, todas as necessidades vão estar trabalhando com relação à questão do psico na frente, ou seja, com a questão psicológica. Por que isso acontece, gente? Todo o indivíduo, né, no caso, que necessite de cuidado, ele vai precisar de um acompanhamento psicológico diferencial. Porque ele, como a gente estava falando, ele está precisando, né, suprir uma necessidade. Se, né, esse indivíduo ele não está, né, com alguma necessidade suprida, ele está
carente, ele está precisando de um suporte. Sendo ele, esse suporte sendo realizado através dele mesmo ou através de outros indivíduos, que seria, né, o que a gente viu agora há pouco do ser enfermeiro ou do ser enfermagem. Então, esses indivíduos, eles sempre vão precisar de um incentivo, né, para que consiga se melhorar, né, e se trabalhar com relação à questão psicológica e, consequentemente, associados às necessidades do momento. Exemplos, né? No primeiro exemplo, a gente tem as necessidades psicobiológicas. As necessidades psicobiológicas são as necessidades de extrema necessidade para o indivíduo sobreviver. Ou seja, né, para o indivíduo viver, né, ele precisa se alimentar, ele precisa de água, ele, né, vai precisar fazer as suas necessidades fisiológicas, ele vai precisar, né, de sono. Então, consequentemente, esse indivíduo, né, que não consiga fazer essas atividades sozinho, né, ele vai precisar de pessoas que deem o suporte para que essas necessidades, né, biológicas elas fossem cumpridas. E aí, consequentemente, para que, juntamente com esse profissional, né, que vai estar fazendo essa questão com relação à questão do cuidado, né, de tentar ajudar a suprir a necessidade desse indivíduo, a gente vai ver que esse profissional ele vai precisar trabalhar o psicológico para que esse incentivo ele possa acontecer. Como a gente estava dando um exemplo, a alimentação está dentro da parte das necessidades biológicas, né? Ou seja, o indivíduo ele precisa, né, de alimentação para que ele possa sobreviver. Se esse indivíduo, né, ele não consegue fazer essa alimentação sozinho, vai precisar do ser enfermagem para poder fazer, né, para ajudá-lo a se alimentar. Mas não somente a prática, né, de fazer com que esse indivíduo, dar a comida desse indivíduo possa ser o suficiente. Talvez esse indivíduo ele não esteja se alimentando por questões, né, motoras, ou seja, ele não consegue se alimentar verdadeiramente, ou simplesmente esse indivíduo ele não quer se alimentar por causa de algum distúrbio, né, neurológico mental. E aí, né, é onde a gente entra com relação a questões de tratamento de distúrbios como a anorexia, como a bulimia, ou até mesmo com relação à questão da própria, né, famosa depressão, que esse indivíduo ele vai existir a questão da perda de apetite. Então a gente vai precisar trabalhar a parte psicológica para consequentemente chegar a se suprir as necessidades biológicas. Da mesma forma, a gente vai ver que com relação às questões das questões das necessidades psicossociais, a gente vai estar relacionado à parte social, o próprio nome já diz, né? A questão com relação ao convívio, ao comportamento, né, social, onde esse indivíduo ele vai precisar ter contatos, né, e aí a gente vai ter, nesse caso, contatos relacionados a familiares, a amigos, a questão da comunicação como um todo, né, e aí a gente pode abordar muito isso com relação a questões de indivíduos que estão internados há muito tempo. Um exemplo claro disso vai estar relacionado hoje, né, atualmente. Não sei se todos sabem, mas os pacientes que estão internados, né, com Covid-19, eles ficam em isolamento, né? Ou seja, eles não podem receber visitas. Consequentemente, a parte social dele ele vai estar necessitada, né? Vai estar deficiente. Consequentemente, também a gente vai ver que uma necessidade,
né, que Horta viu foi esse, da questão social, da comunicação com outros indivíduos. Então, para se suprir a necessidade que está deficiente, que é a parte social, a gente, né, como enfermagem, pode tentar alguns subterfúgios, como, né, um exemplo do celular. Não vai suprir por completo, 100%, né, a visita do familiar ali, mas pelo menos vai diminuir e, consequentemente, suprir, de certo modo, a necessidade do indivíduo de ver seus familiares, seus amigos e ter uma comunicação com o meio, né, com o meio externo. E da mesma forma, a gente tem que trabalhar isso com relação também à parte psicológica, né? Tendo em vista que muitos indivíduos, eles não conseguem, não conseguem, né, nesse momento, por exemplo, do Covid-19, não conseguem se comunicar, né? E aí, por isso, né, eles entram, né, em um verdadeiro isolamento. Consequentemente, a gente vai ver que o trabalho com esse paciente vai ser dificultoso, tendo em vista que ele vai ficar recluso. É basicamente da seguinte maneira: se esse indivíduo ele não pode ter contato com o meio externo, com os amigos e familiares que ele gosta, consequentemente, esse indivíduo ele não vai ser um indivíduo cooperativo dentro do meio hospitalar. Então a gente tem que trabalhar com isso, explicar e dizer, né, sobre essas vertentes que podem ter com o uso do celular, caso ele não seja um paciente grave. Por fim, a gente vai ver que o indivíduo também precisa se trabalhar com relação à questão da parte espiritual. E aí, quando a gente fala de parte espiritual, a gente está falando basicamente da fé. Não em si dentro de uma religião, mas, né, já foi comprovado por inúmeros estudos que o indivíduo ele precisa verdadeiramente acreditar em algo, mesmo que seja algo aleatório, né? Seja uma teoria, seja acreditar numa pedra, enfim, ele precisa acreditar em algo, né? Até mesmo, né? E aí vocês podem pensar, mas todos estão mais ou menos relacionados à questão da religião? Sim, estão. Mas o ateu, até mesmo, que não vai ter religião, que não tem uma religião nenhuma, uma crença nenhuma, a gente vai ver que até mesmo o ateu, para ele acreditar, né, não acreditar em algo, em crença nenhuma, ele precisa acreditar em algum fundamento. Então, para isso, né, a gente precisa crer em algo. E foi visto por da hora que existiria essa necessidade. Trabalhando a parte psicológica junto com a parte espiritual, a gente vai ver que muitos indivíduos melhoram, muitas das vezes inexplicavelmente, o seu quadro clínico a partir do momento em que ele estimula com relação a essa questão da fé. Então é muito importante a gente, como profissional de enfermagem, trazer, né, trazer sempre esse trabalho da psicologia. Por isso que, né, como a gente vai ver um pouco mais à frente, para a gente ser considerado um profissional de enfermagem, a gente precisa ter algumas habilidades, como, né, a questão da comunicação, para que a gente sempre possa trabalhar, né, da melhor forma possível a comunicação e, consequentemente, a parte psicológica desse indivíduo, que vai acarretar, né, na melhora e, né, na espontaneidade de suprir, né, as três necessidades: a biológica, a social e a espiritual. E aí a gente vai ver que Horta também fala com relação, né, ao que a enfermagem, né, é considerada. A gente vai ver que a enfermagem ela é considerada como uma prestação de serviço,
né? Tendo em vista que a enfermagem é considerada como uma profissão, então foi o que eu falei para vocês um pouco mais acima. A enfermagem, ela vai fazer assistência ao indivíduo que tem uma necessidade, que ele precisa de um cuidado. E em troca disso, você vai receber o seu salário, né? Então é uma troca, é uma prestação de serviço. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que a enfermagem também ela integra uma equipe de saúde, né? Os cuidados, né, e a melhora de um quadro clínico do paciente não vai depender muitas das vezes somente da enfermagem, mas também, né, de uma equipe multidisciplinar, né, com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, enfim, né, para que esse indivíduo ele venha a melhorar. E aí a gente vai ver, né, que com tudo isso, né, a Wanda Horta, ela estipulou, né, o conceito relacionado a o que seria a enfermagem, ver, né, que a Florence, né, ela já tinha meio que traçado o caminho, né? O que seria a enfermagem, então? Seria uma ciência, seria o ato de cuidar a partir de um conhecimento científico. E para que existisse esse conhecimento científico, foi feitos pesquisas, né? Foi feitos cuidados através de modos sistematizados, que consequentemente vai trazer a realização do cuidado, dos procedimentos, de uma forma bem feita, né, e embasada na ciência, e não, né, nas tentativas, nas experiências, né? E aí a gente vai ver que a enfermagem, né, ela trabalha de 3 perspectivas. Ela trabalha, né, dentro da área dela específica, onde a gente vai ver que a enfermagem ela trabalha todas as técnicas dela, todos os procedimentos relacionados à feitura, à mão de obra mesmo, todos os procedimentos que são feitos, né, pela enfermagem, e aí, né, um curativo, uma punção, uma administração de alguma medicação, uma vacina, todos quem fazem isso, que fazem todos os procedimentos, todas as técnicas, é a parte específica. Mas, ao mesmo tempo, a enfermagem ela também trabalha com a interdependência. Ou seja, como eu falei para vocês, elas trabalham com uma equipe de saúde. Então, a gente vai ver que esse indivíduo, ele... a enfermagem ela também vai trabalhar com vários outros profissionais, né? Trazendo também a sua cooperação para um trabalho em equipe. Ou seja, as técnicas que são realizadas pela área específica normalmente vai estar associado a um acordo, né, uma discussão de caso que houve na interdependência. Ou seja, a discussão e o procedimento que foi determinado junto com a equipe multidisciplinar. E, por terceira, né, perspectiva, a gente vai ver que a enfermagem também trabalha a área social. E aí foi o que eu falei para vocês com relação à questão da parte, né, de comunicação que é necessário ter para que a gente possa trabalhar as necessidades psicológicas, né, baseadas naqueles 3 itens que a gente viu no slide acima. Consequentemente, a gente vai ver que esse indivíduo que trabalha com a enfermagem, ou seja, ele realiza uma ciência, ele precisa de um trabalho sistematizado. Ou seja, eu vou avaliar um paciente antes mesmo de fazer qualquer técnica, qualquer procedimento. Para que eu possa
realizar essa execução do procedimento e depois disso a gente avaliar como esse paciente está depois do cuidado feito, a gente precisa sistematizar. E aí, gente, a gente acaba conhecendo o que a gente conhece como sistematização, né, de assistência de enfermagem, ou que também pode ser chamado de processo de enfermagem, né? Esse processo de enfermagem foi criado por Wanda Horta. Porém, a gente vai ver, né, e consequentemente eu tenho certeza que vocês já viram em vários outros, nessa pesquisa que vocês realizaram, que esse processo de enfermagem, que seriam 5 etapas, vai depender de cada literatura, né? Quem criou foi Wanda Horta. Porém, né, com novos autores surgindo, novos pesquisadores surgindo, a gente vai ver que cada literatura, né, cada autor trabalha esse tema aqui com um nome. Exemplos, né? O primeiro item, né, que a gente vai ver dentro do processo de enfermagem é o que a gente conhece como histórico de enfermagem, ou que também é conhecido como investigação de enfermagem. Como eu falei, vai dependendo da literatura. Essa etapa, gente, tem como objetivo, principalmente, conhecer o paciente. A gente vai ver melhor como acontece isso, como é visto, né? Como é conhecido esse paciente mais à frente. Mas só para vocês entenderem, né? O histórico de enfermagem ele vai ser dividido em 2 grandes grupos. É o que a gente conhece como anamnese e é o que a gente conhece como exame físico. A anamnese nada mais é do que a coleta de dados, a entrevista. Basicamente é o preenchimento de ficha. Ou seja, quando a gente chega no UPA, por exemplo, ou em uma consulta, não se pergunta várias informações sobre, né, o paciente. Exemplo, nome, idade, onde mora, se já teve alguma doença, se é alérgico a alguma coisa. Isso nada mais é do que a anamnese, ou que também é conhecido como coleta de dados. Essa entrevista básica serve já para ir conhecendo o paciente, né? Para que a gente possa já determinar algumas características e peculiaridades desse paciente. E aí é o que a gente possa pensar na questão da idade. Eu não vou trabalhar com a mesma da mesma forma com uma paciente de 2 anos e uma paciente de 30, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Da mesma forma, dentro do histórico de enfermagem também tem o exame físico, que é quando a gente avalia de verdade o paciente, a gente toca, a gente ausculta, a gente vê, né? Tudo isso serve para avaliar e conhecer as condições do paciente, né? E isso é o que está englobando o histórico de enfermagem. É para a gente construir, né, o máximo de informações possíveis daquele paciente, né? Conhecer ele um pouco e, consequentemente, conhecer a possível doença que ele possui. O segundo item, a gente vai ver que é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, gente, não é a mesma coisa do que o diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele fala sobre doenças. O diagnóstico de enfermagem, ele vai tratar sobre dificuldades, né, sobre déficits de necessidades. Ou seja, a doença que o indivíduo ele vai ter, ele vai causar algo nesse indivíduo, né? Ou seja, vai precisar de vai faltar uma necessidade. E aí, o diagnóstico de enfermagem nada mais é do que isso, né? Do que
o indivíduo, né, de determinar qual a dificuldade desse indivíduo, qual o déficit desse indivíduo. O que a gente vê como plano assistencial é o que também é conhecido como planejamento de enfermagem. Os dois é a mesma coisa, plano assistencial ou planejamento. Se, gente, eu já conheci um pouquinho o paciente, né, no histórico de enfermagem, se eu já determinei qual a necessidade, agora no planejamento eu vou planejar, eu vou traçar quais são os cuidados que eu preciso ter. Ou seja, o paciente, ele não consegue se locomover, né? Exemplo, eu vou auxiliá-lo nessa locomoção, seja por cadeira de rodas, seja por muleta, por apoio, enfim. Se ele não se locomover por completo, né? Eu posso levar ele, outro cuidado que pode ser feito, né? Levar ele para o banho na cadeira higiênica ou dar o banho no leito. Eu estou traçando, né, qual de verdade são as necessidades desse indivíduo, né? Quais são os cuidados que a enfermagem vai precisar fazer. No plano de cuidado, ou que também é conhecido como intervenção de enfermagem, a gente vai executar, né? No de cima, no plano assistencial, eu traço, eu planejo. No plano de cuidado, eu executo. Todas as ações que eu planejei, eu faço agora. Nada mais é, então, do que o plano de cuidado ou intervenção de enfermagem, nada mais é do que fazer, agir, né? Fazer os cuidados necessários. A evolução de enfermagem nada mais é do que a parte de registro. Todo procedimento que eu for fazer no meu paciente, eu vou precisar registrar, eu vou precisar escrever o que eu fiz. Fiz uma medicação X na veia do paciente. Eu vou registrar que eu fiz essa medicação, né? Vou escrever às tantas horas eu fiz a medicação tal, no lugar tal. Para que serve esse registro, gente? Para nos respaldar, né? Caso, né, aconteça alguma coisa, né, após esse procedimento, né, após a alta do paciente, ou até mesmo o paciente veio a se agravar por algum motivo, eu tenho como me respaldar. Não, às tantas horas eu fiz isso. Então ele não teve a complicação por esse motivo, não foi negligência. E, enfim, é mais mesmo. Então, gente, esses seriam de verdade as 5 etapas do processo de enfermagem. Porém, a gente vai ver que algumas literaturas, e aí por isso que eu botei aqui, algumas literaturas, eles consideram como 6ª etapa, na verdade, o prognóstico. Ou seja, o futuro, né? Como essa pessoa ela vai ficar no futuro, né? Será que ela vai se recuperar? Será que ela vai ter alguma sequela, né? Qual a sequela que ela vai ter? E aí, né? O plano traçar, na verdade, o que pode acontecer com esse paciente no futuro após, né, a passagem desse período de doença. Por fim, gente, a gente vai ver que dentro da enfermagem, né, dentro da profissão de enfermagem, a gente vai precisar tomar para si algumas características, né? Como a questão relacionada à questão da habilidade, né? E a habilidade a gente vai aprender com o quê? Com a prática, né? O indivíduo, principalmente, né, vocês que estão em formação,
podem ter certeza que vocês não vão fechar não vão fechar o estágio de vocês, não vão fechar o curso de vocês sabendo, né, todas as práticas, né, todos os procedimentos, todas as medicações. Não tem como, na verdade ninguém sabe tudo. Então, mas mesmo assim, a prática ela vai trazer com que esse indivíduo ele tenha, né, habilidade. Outra coisa importante que aí sim esse indivíduo ele precisa ter é conhecimento. E o conhecimento está sendo através da onde? Através, né, do curso de vocês que está trazendo a formação para que vocês sejam capacitados, ou seja, conheçam todas as técnicas possíveis, né? Todas as questões relacionadas à anatomia, fisiologia, que as questões humanas, de micro, das medicações, para que vocês possam ter o conhecimento para se inserir, né, e ser considerado um profissional enfermeiro, de enfermagem. Com relação à questão de características como atitude, né, e aí isso é muito embasado pelo código, né, de ética da enfermagem, que alguns já tiveram, outros vão ter ainda. Essa matéria, e a gente tem uma matéria que trabalha especificamente com isso, para a gente saber como a gente deve se comportar, né, como deve ser nosso comportamento ético perante a nossa profissão. Com relação à questão da observação e da comunicação, que os dois vão estar atrelados juntos, a observação a gente vai ver que essa observação ela vai ser feita né, através do olhar clínico, né, que a gente vai precisar ter um olhar diferenciado, uma observância, né, tanto do paciente como de possíveis familiares, quanto do ambiente. E aí isso a gente já viu muito bem, principalmente com a Florence, né, para a gente não se preocupar somente com a clínica do paciente, né, com que ele veio. Eu vim por causa dessa ferida aqui, né, mas esse paciente, né, além da ferida, ele está emagrecido, ele está amarelado, ele está com as extremidades roxas, ele pode estar com um distúrbio psicológico, né, a gente tem que observar como um todo, né, ter esse poder de observação. Com relação à mesma coisa da comunicação, né, e aí para isso, né, como profissional de enfermagem, a gente vai precisar ser comunicativo e, consequentemente, né, o mais empático possível para que o paciente ele tenha, né, a segurança, né, e ter a capacidade de falar com você, de contar, de ser aberto com o profissional. Tendo em vista que muitas das vezes, como a gente trabalha, né, a maior parte do dia com esse paciente, diferente do que outros profissionais de saúde, a gente pode saber de muita mais informações do que os outros profissionais. Mas só isso só vai acontecer caso essa pessoa te considere, na verdade, como uma pessoa de confiança. Com relação à questão da destreza, né, a destreza também só com a prática que vai poder dar, né, e por isso que vocês precisam do estágio, para que se possa, né, trabalhar as destrezas mínimas para que vocês possam entrar na profissão. E a partir disso, né, vocês iniciando o primeiro emprego, vai começar-se a trabalhar cada dia mais as destrezas, né? E aí um procedimento que parecia super complicado, daqui a algumas semanas vai ser super simples. Com relação à questão do planejamento e da avaliação, vai estar muito relacionado o que foi trazido por Florence. Criatividade, né, é uma característica muito comum que deve existir dentro da enfermagem, tendo em vista, né, principalmente pela questão das faltas de materiais e de profissionais que possam existir, principalmente no setor público. Então a gente vai ver que esse
profissional, ele vai precisar ter essa criatividade de pensar muitas das vezes, não tem esse material aqui, o que que eu posso substituir? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que a gente possa, né, trabalhar, né, da melhor forma possível. Saber trabalhar em equipe, né? O profissional de enfermagem sempre trabalha em equipe, né? Sempre é uma equipe, né, formada por técnicos e um enfermeiro ou mais de um enfermeiro, mas sempre vai existir essa equipe. Então é necessário, né, saber se comportar perante a equipe, né? E aí ter uma boa comunicação, que basicamente foram itens que a gente já viram mais acima. E por fim, né, a utilização relacionados, né, aos recursos da comunidade. E aí a gente está falando, né, do que a gente pode trazer como profissional para a enfermagem, né? A gente acaba, né, prestando cuidado, né, trabalhando dentro dos hospitais, mas o que nosso trabalho vai contribuir para a comunidade, né? A gente vai ver que principalmente as pessoas que trabalham dentro da atenção básica, a gente pode mudar completamente uma população, uma sociedade, né? Principalmente a atenção básica, porque trabalha com a questão da prevenção, né? Ou seja, vai evitar que várias e várias e várias pessoas fiquem doentes dentro daquela comunidade. E aí, consequentemente com isso, a gente consegue trabalhar de uma melhor forma esse investimento, vamos dizer assim, que houve, né, com relação à questão da nossa formação para a sociedade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Foi o vídeo de hoje, então, sobre Wanda Horta, sobre mais uma teoria. Na semana que vem a gente vai ter mais uma teoria. Vou colocar uma atividade também para vocês fazerem, uma outra atividade para vocês fazerem, valendo pontuação também. Pesquisar, né? Pesquisar sobre uma teoria vertical a essa, que no caso é a teoria de Maslow. A teoria tanto de Wanda Horta quanto de Maslow, elas trabalham a mesma coisa, seriam as necessidades básicas humanas. Mas eles trabalham os mesmos conceitos com relação à questão, né, dos itens para sobrevivência, com relação à questão da parte de comunicação, com relação à questão da parte espiritual, mas de uma maneira um pouco diferente, né? A horta, ela vai dividir em 3 categorias, né? Psicobiológica, psicoespiritual, psicossocial. Maslow, ele divide em mais, ele divide em 5. Então, vou pedir para que vocês pesquisem sobre essa de Maslow, para que a gente possa estar discutindo um pouquinho sobre essas diferenças nas próximas aulas. Na próxima aula, desculpa. Vou estar então postando agora o vídeo. Peço que vocês assistam. Caso tenham alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, ok?